quero compartilhar com vocês da experiência do tanto que é importante, valoroso e altamente transformador a psicoterapia, que é uma conversação informal, né, com a pessoa interessada. Isso eu realizo sempre no primeiro atendimento com os pacientes e sempre quando é necessário em meio à terapia de captação psíquica. E eu observo que às vezes a pessoa nem precisa ainda, ou naquele momento, de acessar a informações passadas, embora isso seja fundamental, extremamente importante para todo mundo, independente da idade, crianças, adolescentes, até mesmo feto, né, para as mães, né, as gestantes. Hoje eu tive a feliz oportunidade de atender uma paciente que está retomando a sua terapia depois de 4 meses de pausa. E um dos aspectos mais pertinentes dessa paciente é a questão do receber orientação e praticar o que foi orientado, porque a pessoa recebeu a orientação, concorda que aquilo tudo é certo, mas não vai para a prática, não começa a materializar o resultado do que a prática de certos atos, de certas orientações, de certas práticas podem transformar, podem modificar a vida da pessoa, modificar para melhor, é evidente. Então, por exemplo, se a gente faz uma orientação para a pessoa ir a determinado local e comprar um livro, ou alguns livros, ou ler pela internet, ou comprar um livro físico, impresso para ler, ou aprender alguma prática espiritualista, a pessoa às vezes até vai lá, faz, mas não pratica. Outras, a maioria, nem atende o que a gente orienta. Simplesmente não faz nada. Então, eu estou colocando aqui para vocês algumas instruções, dando parte do que a gente compartilha em terapia para vocês aqui gratuitamente. Como fazer para ter uma vida mais espiritualizada, cuidar da saúde do seu espírito, porque ninguém pode fazer isso por você, nem terapeuta, nem médico, nem ninguém, nem Deus. Você é que tem que fazer. Deus está lá, está aqui dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós, esperando a sua intenção, a sua vontade. Quando você tem a vontade, manifesta, se materializa, mais cedo ou mais tarde. É você que precisa se mover, se movimentar, fazer uso do seu livre-arbítrio, definir a sua vida, se alinhar com a vontade de Deus, porque aí você começa a entrar na predestinação. Ao que você é predestinado, quais são as suas missões, o que você veio fazer aqui na Terra? Você nasceu para quê? Será que foi só para ser filho, para ser esposa, para ser marido, para ser cidadão? Mas que tipo de trabalho você pode fazer? O que você gosta de fazer? Quando você se alinha com a vontade de Deus e não com a sua vontade assim de ego, a sua vontade própria, você começa a sintonizar com atividades que é da vontade de Deus, que são atividades em que nós realmente podemos ser úteis ao próximo, que a gente consegue fazer o outro feliz, que a gente consegue facilitar a vida do próximo. E é muito, muito interessante isso, porque quando você se permite acolher experiências nesse sentido, você vai acreditando mais, vai observando que isso tudo é verdade, que você tem potenciais incríveis que você nem imagina, mas que você vai descobrindo aos poucos, e à medida que você vai descobrindo e praticando, você vai se alinhando cada vez mais com a vontade de Deus na sua vida, que é uma situação melhor do que nós humanos somos capazes de imaginar, mas desde que você esteja progressivamente crescendo e aprendendo e praticando. Não adianta ficar só no entendimento, nos cursos, teoria, e cadê a prática? Fica uma vida vazia, uma pessoa inútil, que sabe muito e que não compartilha os conhecimentos. Hoje é apenas uma breve apresentação e que nos vídeos seguintes nós vamos aprofundar sobre vários assuntos. Vamos falar um pouco mais sobre vários, diversos assuntos do ser humano, e nas várias esferas, profissional, pessoal, afetiva, relacionamentos, o que nós podemos fazer, o que nós precisamos saber, entender, compreender, para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente começar a sair do marasmo, dos erros de repetição que estão tão arraigados a nós,
né? Porque a gente traz certas tendências fortemente arraigadas em nós, da gente agir sempre da mesma maneira diante de certas situações da vida. Então, eu estou falando bem genérico, não estou exemplificando nada por enquanto com histórias, porque a história, ela dá colorido ao entendimento, você entende melhor, você não precisa passar pela situação para aprender e às vezes não precisa nem acessar vidas passadas. Sim, às vezes nem precisa, se você já entende, você já evita um monte de sabores, você só recebe as provas, os testes que você precisa para amadurecer. E as provas não necessariamente tem que ser motivo de dor, de sofrimento, você pode passar por elas sem sofrimento. São testes, e às vezes você aprende tanto um determinado assunto que você até evita de que um teste aconteça, porque ele não faz sentido de ser mais. São muitos assuntos, são muito interessantes. Eu atendi durante 8 anos integralmente, de segunda a sábado, atendendo pessoas. Às vezes eu atendia até a noite, até 8 horas da noite, 9 horas da noite. Houve feriados que, para atender pessoas mais distantes, eu abri mão, né, do meu feriado, do meu descanso para atender. Então eu tenho um acervo de histórias de conscientização incríveis e que através de vídeos, através de livros virtuais, a gente vai compartilhando isso com as pessoas para que elas tenham acesso a essas informações e melhorem as suas vidas, tá? Então, seja muito bem-vindo. Compartilhe desses vídeos com as pessoas da sua vida, as próximas, porque é gratuito. Os investimentos que você eventualmente queira fazer por você no futuro são tão acessíveis. Você se planeja, você se organiza, seja para comprar um livro, seja para investir num curso, seja para fazer uma terapia, né? Todos nós precisamos, né, nos melhorar. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E também, se a gente não cuidar, não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Então, a gente tem que cuidar. A gente tem que aproveitar melhor essa oportunidade de vida para nos tornarmos pessoas melhores, felizes. Isso é do ser humano. Ah, mas que mundo você está vivendo, Crisane? Você vive no sonho, você... do que você está falando, não é a realidade que a gente está vendo na televisão, nos jornais. Você nem tem que ver jornais e televisão. Porque esse mundo caótico que está sendo deflagrado pela mídia, que utiliza as notícias caóticas para fazer audiência, para manipular a opinião, para fazer você acreditar que você não tem potencial para resolver os seus próprios problemas, para governar, gerenciar a sua própria vida. Faz você acreditar que você depende dessas situações, desses sistemas que não funcionam mais. Sistema de educação, sistema de saúde, sistema administrativo, sistema político, esses não estão funcionando, nunca funcionaram. Eles vieram funcionando mais ou menos, né, porque existem ainda pessoas de boa fé, mas se esses sistemas todos, a partir do momento que eles forem reconstruídos, baseados no entendimento também espiritual, e aqui não estou falando de nenhuma religião específica, porque espírito todo mundo é, independente da religião, se tem ou não religião. Todo mundo tem espírito, todo mundo é espírito, né? Seja encarnado ou desencarnado. Essas terminologias não são atribuições apenas dos espíritos. Se você lê livros assim de orientais, de chineses, japoneses, indianos, esses assuntos são muito mais falados, muito mais vivenciados do que nós ocidentais, no dia a dia do ocidental. Então, se você se permite a ler, se instruir, se conscientizar, você transforma a sua vida. O que é mostrado na televisão, o que é mostrado nos jornais, nos rádios, mesmo na internet, não nos afeta, deixa de nos afetar. Você não precisa ficar acompanhando essas notícias caóticas, porque o caos vai acontecer muito mais. Isso ainda que aconteceu até agora ainda não é nada, porque nós já estamos vivenciando uma era mais iluminada. E quando há mais luz, a sujeira fica mais evidente, o caos fica mais evidente. Sempre houve tudo isso no meio social, na humanidade. Sempre houve tudo que vocês estão vendo nos noticiários, sempre houve. Sempre houveram. Mas por que
está mais evidente agora? Porque a luz está maior, você consegue ver mais os erros, os desajustes, os escândalos estão acontecendo mais, a verdade está vindo, né? Tudo que era feito escondido está vindo a conhecimento público, não só no meio governamental, mas também a parte de empresas particulares, de pessoas, né, que também estão cometendo os erros. Os erros não estão só nas esferas governamentais, na esfera política. Ela não está só nos diferentes níveis governamentais, ela está em toda parte. Né? A ilusão, o apego com o poder, o apego com o dinheiro, o apego exclusivamente com essas coisas. Primeiro, a gente não tem que se apegar com nada. E outra, a gente não tem que ser exclusivo de nada e nem de ninguém. A gente tem que somar conhecimento, conhecimentos positivos para ter um entendimento melhor do todo. Se você fica só no entendimento específico, você deixa de entender a grandeza que é Deus, a grandeza que é você, os conhecimentos que você pode ter acesso. E você, quando só conhece uma linha, você defende aquilo com os dentes e você começa a criticar a volta, porque você não conhece o que está à sua volta. Então você emite conceito pré-conceito, um conceito de algo que você não conhece. Mas quando você se permite, rompe o julgamento, rompe o preconceito, se permite conhecer outros entendimentos, outras fontes de saber, religiões, grupos, você vai entendendo melhor e vai eliminando o que não lhe é útil mais. Você vai absorvendo, mantendo com você o que é bom e mantendo com você o que é positivo. Só que isso não é assim, chegar no lugar, ir lá uma vez e já julgar o lugar, me serve, não me serve. Todo lugar é útil. Todo lugar que promove o bem é útil. Todo lugar tem muita coisa, muita bagagem, muita literatura para compartilhar. Então não vai ser num encontro, através de um único livro, que você vai poder emitir uma opinião, ao pelo menos razoável, a respeito daquele determinado lugar. Entende? Então se permita. Isso não é falta de personalidade. Você não tem que ser fixo a nenhuma religião específica. Continue indo na sua religião, isso é muito importante, é fundamento, é base, a gente ainda precisa disso. Mas vá conhecer outras também. Vá despido de preconceito, despido de julgamento, de críticas, isso não leva a nada, isso só leva a mais separação, a mais limitação. E um dos motivos do caos na sociedade é isso, né? A falta de abertura de conhecer o que não se conhece. Parecem coisas tão simples, mas isso é o pivô das guerras no mundo. Olha o que nós estamos vendo aí, o terrorismo, né? Os muçulmanos perseguindo os países que eles se sentiram, né, afetados, porque realmente houve afetação. Mas quem começou primeiro? Né? Não vamos ficar aqui discutindo filosofias, discutindo, racionalizando sobre as coisas. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Se cada um fizer a sua própria parte que cabe, já é muito, já é uma responsabilidade enorme, já é um peso enorme. Você fazendo a sua parte, você consegue modificar a sua vida e fazer com que as pessoas à sua volta presenciem, tenham a evidência de que é possível sim ser feliz, que é possível organizar a própria vida, mudar a própria vida. Isso não é instantâneo, mas também não vai levar a sua vida inteira, embora seja uma crescente esse amadurecimento. Nunca para, desde que você não pare. Há muita coisa para se aprender, muita fonte, muita coisa maravilhosa. É só você querer. Vamos lá? Faça esse convite para você. Venha participar dos próximos vídeos, né, nossos. E a sua participação é que vai moldar, que vai melhorar os próximos vídeos que eu posso utilizar para responder as suas perguntas, sem citar nomes, a não ser que você queira. Né? Eu vou respondendo, vou comentando, vou trazendo o esclarecimento mais específico, a ansiedade de cada um. Obrigada!